Agora também está havendo uma grande rebelião no SPD. Eu não consigo entender como isso está simplesmente sendo encoberto pela mídia. E ao mesmo tempo, eu simplesmente não entendo como alguém pode governar tão contra o próprio país. Precisamos urgentemente de uma mudança de políticos aqui na Alemanha. E de preferência hoje, em vez de amanhã. Os cofres estão vazios. Tudo isso combinado com a loucura ideológica do clima. E agora vem ela, a grande onda de calor que vai fazer as pessoas aqui enlouquecerem. Espero que vocês tenham tido um bom feriado de Pentecostes. E sim, se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. Vamos dar uma olhada nisso, porque como eu disse agora, está mais do que no limite. E por que tantos meios de comunicação estão dizendo agora que este governo está no fim? Schwarzhot queria que desde julho refugiados ucranianos recebessem só os benefícios mínimos da lei dos requerentes de asilo, e não o auxílio cidadania. Agora há risco de disputa entre governo federal e estados, o que pode alterar o cronograma devido aos custos. Esse é exatamente um dos temas que já são a gota d'água de novo. Aquilo que eu disse no começo. Esse é um dos temas em que os companheiros do SPD agora acham que devem se rebelar justamente contra Lars Klingbeil, que está tentando de alguma forma tapar os buracos financeiros aqui na Alemanha. Naturalmente, o SPD não está satisfeito com a forma como Lars Klingbeil trabalha. Consequentemente, agora estão pensando se devem planejar uma rebelião na próxima semana, caso decidam realmente destituir Lars Klingbeil. O problema para o SPD é simplesmente que eles não têm um sucessor. E eles não querem Bärbel Bas na liderança, justamente do SPD. Assim não vão ser felizes. Quero dizer, o SPD tem uma inclinação para os islamistas e para a naturalização, para garantir seus votos. Isso todos nós já sabemos. E aí, claro, tem o próximo tema polêmico nesta manhã. O passaporte alemão está em alta como há muito tempo não via. O que esse fenômeno significa para você? Que o passaporte alemão está sendo simplesmente distribuído à torto e à direito, só para conquistar votos para o SPD através da naturalização. Não tem muito mais o que dizer sobre isso. Ao mesmo tempo, é claro, dividir esses votos com a esquerda e os verdes. Agora eles têm a esperança de que, se trouxerem o máximo de pessoas possível para este país, e claro, também para os sistemas de assistência social, as próximas eleições terão um resultado melhor para eles. O que muitos membros do SPD não sabem é que eles representam apenas uma pequena parte da Alemanha e que não deveriam esperar um grande impacto eleitoral. Os 30% para a AfD ou os 20% para a CDU, na minha opinião, infelizmente não aconteceram no fim de semana. Eu realmente teria desejado uma mudança de mentalidade aqui. No entanto, logo em seguida vem da CDU mais uma deixa perfeita. Não está nem tão certo assim que as salários parlamentares vão ser cortadas. E isso só se a reforma do seguro de saúde passar. E quanto à reforma dos planos de saúde, muitos membros da CDU estão protestando fortemente agora. Por quê? Bem, não preciso contar para vocês, né? As futuras gerações não podem ser sobrecarregadas 2 ou 3 vezes, diz a Jung Union. E a ala empresarial da CDU exige a dissolução imediata da cordão sanitário. Aliás, ontem assisti ao filme Nuremberg. E quem ainda não sabe o que está acontecendo aqui na Alemanha, de certa forma perdeu um pouco da história daqui da Alemanha. A história está se repetindo, e em grande escala. Se quisermos adotar uma política de imigração realista, então precisamos escolher quem vem para cá. E para isso precisamos estabelecer critérios. Esses critérios que foram estabelecidos, e esses critérios existem, atualmente servem apenas para apoiar o SPD, os verdes e a esquerda. Não se trata de outra coisa. Por isso também são chamados de partido do Bürgergeld. E agora parece que Lars Klingbeil está dizendo: ok, não podemos mais gastar dinheiro para comprar a um custo altíssimo os votos dessas pessoas que um dia serão naturalizadas. Agora precisamos adotar Realpolitik. E nesse momento, isso foi dito no fim de semana, e o SPD está em polvorosa, principalmente o grupo que, digamos, apoia os islamistas aqui na Alemanha, para colocar de forma cautelosa. Está completamente indignado com o fato de Lars Klingbeil de repente não ter mais dinheiro nos cofres do Estado.
justamente para refugiados e também ao mesmo tempo para requerentes de asilo. Depois que o SPD ainda defende a opinião de que precisamos trazer o máximo possível de pessoas para a Alemanha, apenas para garantir as próximas eleições. Por isso, estão sendo naturalizados rapidamente. Isso é algo para se pensar. Isso significa, em outras palavras, que o passaporte alemão está sendo simplesmente vendido por ideologia. 38% dos cidadãos alemães acreditam que neste ano o governo federal formado pela coalizão preto-vermelha vai se desfazer. Eu ainda parto do princípio de que tudo isso só vai acontecer no ano que vem e que esse caos vai continuar sendo levado adiante. Agora vão simplesmente tentar se salvar durante o recesso de verão sem buscar mais nenhuma reforma. Depois disso, vão dizer: ok, isso aqui não vai funcionar. E no ano que vem, quando aparecerem os próximos buracos no orçamento e houver um novo presidente federal, embora eu espere que não seja alguém dos Verdes ou do SPD. Sim, então provavelmente vai acabar havendo novas eleições. Porque estruturalmente, simplesmente não dá mais para fazer um orçamento sem assumir dívidas gigantescas de novo. E eu diria que tudo o que já aconteceu neste governo federal seria anulado novamente. E por isso eu sou muito cauteloso com qualquer tese sobre se tudo isso aqui vai desmoronar ou não. Se você me perguntar, este governo federal já perdeu a legitimidade depois de 6 meses, na verdade, logo após as eleições parlamentares, porque todas as promessas de campanha foram quebradas. Mas o que eu sei? Bem, de qualquer forma, eu não teria pensado que teriam mentido para nós de forma tão descarada do começo ao fim. Para a maioria dos alemães, os Estados Unidos sob Trump são uma ditadura. Apenas os eleitores da AfD estão divididos nessa questão. O que eu sei é que estamos caminhando rapidamente aqui na Alemanha em direção a uma ditadura. De forma que o verdadeiro eleitor, na verdade, já não tem mais opção de conseguir aquilo que ele realmente quer escolher nas eleições para o Bundestag. Essa é a minha opinião. Então, definitivamente, eu tenho que dizer, o que me importa os Estados Unidos se aqui na Alemanha eu tenho que considerar a possibilidade de uma autocracia ou me preparar para uma ditadura. Por favor, não me entendam mal. Mas se a vontade do eleitor não importa nem um pouco, então tem algo definitivamente errado aqui na Alemanha. E para piorar ainda mais, já estamos quase em uma situação parecida com a da República de Weimar. Sim, os Freikorps circulam pela Alemanha e hoje são chamados de Antifa. Em parte pagos com o nosso dinheiro dos impostos, eles espalham tumultos e agressões físicas nas nossas ruas. Ao mesmo tempo, eles atacam a polícia, ou seja, basicamente as instituições aqui na Alemanha. E sim, o Estado de Direito geralmente age de forma extremamente branda de um lado, e se você estiver do outro lado, ou seja, do lado que eles desprezam, você recebe as punições mais severas que poderia receber. Überhaupt bekommen kannst. Enquanto, por exemplo, agora um Sen Özdemir se posiciona e diz claramente algo como: sim, esse programa de incentivo à AfD. Na Alemanha, isso deve terminar de vez, caro Friedrich Merz. Pare com esse caos. E um Schulze, sim, que agora se posiciona em Saxônia-Anhalt e diz algo como: sim, mas a CDU perdeu tanto em todos os lugares. Sim, então a CDU é obsoleta e precisa sair. Coisa bem simples. E sim, se você lança um programa que favorece a AfD, caro Friedrich Merz, então você está fazendo sua política de forma errada. Ou seja, subir na tribuna do Bundestag e dizer: vocês ainda confiam em mim? Ninguém disse que o senhor precisa renunciar, que precisa deixar o cargo. Pergunte a este governo simplesmente: vocês ainda confiam em mim, sim ou não? E veja qual resposta você recebe. Isso definitivamente traria um pouco de tranquilidade aqui. A AfD mantém sua vantagem sobre a CDU-CSU em 7 pontos percentuais. Juntos, a coalizão CDU-SPD somam apenas 34% dos votos dos eleitores. Todo chanceler antes do senhor Merz, todo chanceler antes do senhor teria pelo menos pedido um voto de confiança. Todo chanceler que tem ao menos um pingo de neurônios na cabeça submeteria um voto de confiança. Todo chanceler que esteve antes do senhor não teria aceitado que este país chegasse a esse ponto.
Não só se desfaz, mas também está sempre se preparando para uma guerra civil. O que o senhor vai fazer se agora as temperaturas ficarem constantemente acima de 31 graus? O que o senhor acha que vai acontecer com as pessoas aqui fora se elas ainda forem castigadas pelo calor e pela ideologia do clima? Porque o senhor não entende, já que a catástrofe climática foi cancelada agora. O que o senhor vai fazer se este país, em algum momento, se voltar contra o próprio povo? Preciso ler os jornais para o senhor ver o que aconteceu nos últimos dias? Quantas pessoas aqui na Alemanha já perderam a vida de novo, seja porque as pessoas enlouqueceram ou cometeram erros que custaram a vida de outros? Preciso explicar ao senhor que a taxa de mortalidade nos últimos dias voltou a subir exponencialmente, logo depois que fez um pouco mais de calor lá fora. Parafraseando, de Rudy Carroll, quando é que vai ser verão de verdade de novo? Pode ser o verão que fará a Alemanha nunca mais esquecer que tem o pior chanceler do mundo e que este país está condenado se não mudarmos nada agora. Meus filhos já estão novamente de férias de Pentecostes. Hoje devem sair apenas 2 vídeos. Amanhã volta ao normal com 3. Manhã, meio-dia e noite. Este deve ser publicado perto do meio-dia.